Quando falamos em greve, pensamos logo em sindicato. E o sindicalismo no Brasil surgiu no fim do século XIX, com a Organização dos Trabalhadores Europeus, que trouxeram a experiência de trabalho assalariado e um leque de direitos trabalhistas. Neste último bloco, vamos conhecer as atuais demandas do sindicalismo brasileiro na luta por condições dignas de trabalho. Professor, é tão forte essa situação aqui de sindicatos, do poder da greve e da agimentação de pessoas, que o país é governado por um partido oriundo dessa base. Apesar de nós termos um partido, né, que está no poder, PT, que surgiu, é oriundo justamente desses movimentos de 77, 76, 77 do ABC, quando foi a gênese do PT, eu acho que o sindicalismo brasileiro está numa fase não muito boa, uma fase de queda. Hoje, no que é que nós temos? Temos muitos sindicatos e pouca representatividade desses sindicatos. O que você vê com muita frequência é que é raro uma greve do setor privado. Você pode ver paralisações que não é greve, uma paralisação de 7 até meio-dia, na questão dos ônibus, isso não é greve, isso é uma paralisação, o tempo parcial. Então é cada vez mais raro o sindicato conseguir parar uma categoria. E eu vejo o quê? Um movimento que está sendo enfraquecido, a quantidade de membros, a quantidade de filiados, isso está caindo dia a dia. Então o fato de ter alcançado o poder, eu acho que não foi tão promissor para um movimento sindical, não. Eu acho pelo contrário, ela está passando por uma fase de refluxo. Eu trabalho nessa área, em sindicatos, e eu vejo a dificuldade que os dirigentes têm hoje de conseguir agimentar uma categoria para fazer uma paralisação, quanto mais uma greve. Então, os sindicatos que eram fortes tornaram-se partidos e o partido não conseguiu renovar a base. Com certeza. Praticamente, talvez em São Paulo, eu estou falando da realidade nossa aqui de Alagoas. Agora, o fenômeno do pluralismo sindical, Sinteal, que representa professores, criaram agora um novo sindicato, 12 empregados, merendeiras. Essa pluralidade não termina tirando a representatividade mais forte? Divide a categoria? Divide a categoria. E se bem que eu acredito que no setor público os sindicatos têm crescido bastante. E por que isso? Porque ainda hoje você consegue fazer uma greve no setor público, porque você não tem uma série de repercussões negativas quando você faz uma greve no setor privado. O empregado brasileiro não tem estabilidade no trabalho. Tudo bem, ele não vai ser demitido durante a greve, mas no pós-greve, a tendência é esse empregado ser retaliado. Tem vários casos de empregados que são retaliados. A lei protege essa situação? Diretamente não. A partir do momento que o empregado... Durante a greve ele não pode ser demitido. Se a greve demorar o tempo que for, ele não será demitido. Mas após a greve, faz parte do direito do empregador admitir e demitir o empregado quando ele quiser. Não existe nada que impeça o empregador de... E isso enfraquece os sindicatos. Com certeza, isso enfraquece a própria mobilização da categoria hoje para você fazer uma greve é muito complicada. Primeiro porque quanto mais tempo você fica mantendo uma categoria parada, como é que você vai sustentar esse pessoal? Como é que esse pessoal vai receber? E quem vai garantir o emprego desse pessoal? Que é diferente, por exemplo, do setor público. De certa forma, eles têm uma facilidade maior, por conta da estabilidade, por conta, dentre outras vantagens, a demissão é um processo demorado, é um processo que tem que passar pelo inquérito, um processo administrativo que não é fácil. E eu nunca vi também um funcionário que tenha sido demitido por conta de uma greve, um funcionário público. A legislação deve ser mudada até para não enfraquecer demais o sindicato ou a mobilização. Vai tornar a sociedade apática se não houver uma reforma?
Eu acredito que está faltando uma lei de greve específica para os servidores públicos. Não no sentido de coibir, porque o que é que tem hoje? Hoje o que está sendo aplicado é a 7783, que é a lei do setor privado. Ela está emprestando para o serviço público uma legislação que não é dela, mas o Supremo, já que até hoje os deputados, os legisladores não criaram uma legislação específica para o serviço público, está se tomando emprestado, se aplicando essa lei para o serviço público. Aliás, a judicialização administrativa é flagrante em todos os sentidos, né? Nesse caso, já que não existe uma lei, quem vai regular essa situação, essa greve? O tribunal. Outro fenômeno que causa, assim, talvez um enfraquecimento, não sei, é a pergunta que eu faço agora, a pluralidade de centrais sindicais, CUT, CGT, Força Sindical, isso também desfigura o movimento? Não, o problema das centrais é o atrelamento dela ao poder. Nós temos assim algumas centrais que estão atreladas a partidos e, de certa forma, isso compromete a atuação delas. Mas eu acho que a quantidade... Eu sou favorável à pluralidade, que hajam várias. Inclusive, eu sou contra a unicidade sindical. Mas, apesar de enfraquecer, é um risco que pode acontecer, mas eu acho que amplia, digamos assim, as opções que os trabalhadores têm de se filiar àquela corrente que melhor atende seus ideais, sua ideologia que é regida pelo sindicato. Desse aspecto eu não vejo prejuízo. Eu acho que o prejuízo hoje seria o atrelamento das centrais a partidos políticos. Então, por exemplo, a CUT, que era uma das grandes centrais que nós tínhamos, com as grandes reivindicações, inclusive até contra o imposto sindical. A partir do momento que a CUT virou poder, isso foi cortado. Ninguém fala no fim do imposto sindical. Até hoje, o imposto sindical, que é o entulho autoritário, é mantido. E a própria unicidade sindical, que era a bandeira de luta da CUT. O que aconteceu? Chegou ao poder, verificou que não era conveniente. Então, esse atrelamento é que eu vejo perigoso. As outras também têm seus atrelamentos, e alguns ligados a políticos que são ligados mais a empresários do que a trabalhadores. Eu poderia... Aí é porque eu não queria. Promíscuo demais, né? Cada uma eu vejo um partido que está por detrás. A Força Sindical está ligada ao PDT, por exemplo. Tem a do PCdoB. Então, o PSDB está fazendo agora uma reunião, teve uma reunião recente, justamente para criar a central que representa o PSDB. É isso que me preocupa. Alguns outros dizem que não, que faz parte da liberdade democrática, mas eu acho que aí você tira a liberdade que essas centrais teriam de levar adiante a política dos trabalhadores, e passa a ser a política de quê? Do partido. Do partido. Os interesses do partido. E onde ficam aquelas reivindicações históricas? Do fim da unicidade, do imposto sindical, do contrato de trabalho coletivo, que era uma bandeira da CUT, tudo isso ficou em segundo plano. E raramente você vê uma atitude contestatória da CUT. O que você vê é defesa da política do governo, que, de certa forma, está sendo coerente. Por quê? Porque é o partido que dá sustentação a ela que está no poder. De qualquer sorte, o PT, com sua naturalidade de nascimento dentro do seio do processo do trabalho, né, e das greves do ABC, teve que se juntar ao PL, que é um partido liberal que vem da base empresarial. Que é outra contradição. Aí deixa de lado a orientação que eles tinham, né, de governo original, e passa o quê? Uma forma de convivência política, de sustentação do governo que está aí,
e não tem uma política, digamos assim, uma ideologia. Eu acho que eles perderam isso, essa ideologia do partido. O que eles têm hoje é o quê? Uma política de manutenção do governo. Professor, como é que o senhor vê as relações de trabalho novas e o desenvolvimento das centrais sindicais e sindicatos a partir do momento que os contratos de trabalho são firmados de uma maneira diferente com as novas profissões? Diria que hoje em dia se trabalha muito em casa, pouco dentro da empresa, muita gente não bate ponto. Isso muda um pouco a relação? Nós estamos ainda sob a égide da velha CLT. E aí nós temos jornada de trabalho regulada, há uma reivindicação, e aí eu tenho que tenho que ser justo, das centrais sindicais, justamente de diminuir de 44 para 40 horas, mas até hoje a jornada é de 44. Existe o emprego, não é o emprego da doméstica, esse existe sim, mas existe também o trabalho em casa, mas isso já tem algum tempo. Eu diria que não houve grandes modificações em termos do direito do trabalho. O que está havendo é uma tentativa de diminuir ou retirar esses direitos. Fala-se no fim do 13º salário, teria um projeto na Câmara que estaria sendo discutido, mas ao mesmo tempo é contraditório, porque passou agora a lei do aviso prévio, e que não foi nem eu não posso nem dizer que isso que foram os deputados. Na realidade, o Supremo decidiu uma questão que desde 88, na Constituição de 88, já previa o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, mas o nosso legislativo se omitiu. Então, o Supremo tomou a frente, decidiu, e eles correram atrás. Então, nesse aspecto, eu diria que há uma tendência contraditória. Enquanto nós ouvimos falar em diminuir o custo do Brasil, o quanto custa um trabalhador, fala-se no fim do 13º, mas, por outro lado, nós estamos vendo o quê? O aumento do aviso prévio para 90 dias, que vai contra os interesses empresariais. Eles não queriam isso. Enfim, será uma eterna luta, um eterno embate entre capital e trabalho, né? Com certeza. Enquanto existir essas duas figuras, né, o trabalho e o patronato, isso sempre vai existir, são interesses conflitantes. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, advogado e professor de Direito do Trabalho e Sindical, Eduardo Corrêa. Obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Uma ótima noite e até lá. Tchau.